Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Eu quero começar a aula de hoje fazendo um jogo com você. Um teste, 10 segundos para você achar todos os erros que estão nesse slide aqui. Então, valendo! Coloca aqui no comentário todos os erros que você achou. E agora, juntos, a gente vai fazer uma análise e ver se você também está cometendo esses erros aqui. O primeiro erro é usar o slide quadrado, ou que a gente chama daquele slide 4x3. Isso aqui é uma forma antiga de criar apresentação lá do começo dos anos 2000. E pior, ela não funciona com qualquer tipo de monitor. Não funciona com celular, ela não funciona direito com TV, ela não funciona com tela do computador. Você está vendo que ficam essas barras pretas na lateral? Isso acontece por quê? Porque a gente está usando o modelo quadrado. A apresentação moderna, a apresentação profissional, a gente tem que usar no modelo 16:9 ou o formato widescreen, que ele é multitelas, funciona em qualquer lugar. Um outro erro aqui também que a gente tem é o que eu chamo da síndrome do bonequinho sem rosto. E não só porque isso aqui é uma imagem feia, mas ela é uma imagem datada, ela é pouco profissional. Atualmente a gente usa outros modelos de imagem, como uma fotografia real ou um ícone em formato flat, aquele formato achatado. E você não quer conectar a sua apresentação, o seu trabalho, com a ideia de algo antigo, com a ideia de algo datado também. Ah, agora eu entendi! Outro erro que a gente consegue perceber aqui é essa forma geométrica que, assim, a pessoa queria esconder a forma atrás do bonequinho, mas claramente as rebarbas ali, esses cantos retos estão aparecendo. Essa flecha, ela tá naquele formato que eu chamo de imagem Picasso. Por quê? Porque ela tá toda deformada, tá toda esticada. Então eu quis colocar a imagem na minha apresentação, mas estiquei ela sem fazer o aumento da imagem de forma correta, que é sempre pelos cantos, nunca pelas laterais. E a imagem aqui de baixo, outro problema, a pessoa quis cortar de forma redonda, mas porque ela errou o corte, você está vendo que o topo ficou quadrado, então ficou meio estranho. E o texto também, ele está naquilo que a gente chama de querida encolher as fontes. Porque eu quero projetar esse slide, por exemplo, numa sala em que eu tenho um projetor, será que todo mundo vai conseguir enxergar esse texto bem? O texto tem que ser sempre claro, o maior possível, para que funcione tanto numa tela de celular, numa tela de computador e também numa sala grande. Mas ok, André, você me deu um monte de problema na mão. E agora, o que a gente faz? Não sei. Pois não tem problema, porque isso aqui não é nada mais do que o quadro do lixo ao luxo. O quadro onde a gente faz transformações incríveis de apresentação. Mas não adianta nada a gente olhar para um slide em branco e ter simplesmente a vontade de melhorar ele. Não é assim que a criatividade funciona. E é por isso que sempre que a gente quiser inovar e ser criativo, eu preciso usar o método do NDVD ou, para os mais íntimos, o nada vem do nada. E o primeiro passo do nada vem do nada é achar uma fonte de inspiração. E eu percebi que nesse slide original, o que a pessoa tentou fazer é como se o bonequinho estivesse monitorando as pessoas que estão manipulando ali o frango. Então ele está olhando em direção disso. E o que me veio como ideia são aqueles livros didáticos que falam de física, em que eu tenho o olho recebendo a luz de um objeto. O segundo passo do método do nada vem do nada é a gente estudar essa fonte de inspiração. E se você estudar, você vai perceber algumas coisas aqui. Eu tenho o objeto que está sendo observado, o olho da pessoa e a forma geométrica que conecta os dois é um triângulo e não aquela forma arredondada como tem no slide original. E o terceiro passo é a gente pegar a ideia original e adaptar para a nossa realidade. Mas os elementos eles estão ali de uma forma muito parecida. Eu tenho o objeto que está sendo observado, eu tenho o triângulo conectando o outro objeto e nesse caso eu tenho a pessoa observando, mas alguém real. E a grande pergunta que você vai me fazer agora é: como você chegou nesse resultado? Vamos ver o passo a passo? Eu tenho aqui 3 imagens. 2 imagens que são imagens técnicas, que muitas vezes você tem. Imagens que as pessoas tiram na sua empresa e a gente tem que usar elas de uma forma criativa. Simplesmente jogar no slide quadrada, nessa foto quadradinha perdida, não é o caminho. Então vamos adaptar essas imagens. O que eu tenho aqui é uma imagem de fundo que eu peguei do próprio Google. Então eu entrei no Google e procurei por uma cor, nesse caso eu coloquei Gray,
e coloquei gradient, que quer dizer o gradiente, né? Que é essa cor que ela vai dar mais clara para mais escura. E a partir disso eu peguei já um gradiente de cor pronto da internet. Então eu vou copiar essa imagem, colar aqui no fundo do slide e cobrir o fundo inteiro com essa imagem principal. Agora eu quero a pessoa dessa foto, mas eu não quero... Olha como a foto tá feia, né? Que tem um armário ali atrás. Eu vou isolar essa pessoa. Então eu clico nela, vou em formato de imagem e remover plano de fundo. O que a gente vai ter aqui são partes coloridas, que são as partes que vão ficar, e as partes em roxo elas não vão ficar. Para ajustar essa foto, eu vou nesses dois botões de mais e menos. Mais é para marcar as áreas que eu quero manter, então eu venho na foto e faço riscos nela, e o PowerPoint vai meio que entendendo o que vai ficar. E caso ele puxe uma cor que a gente não quer, a gente pode utilizar o botãozinho de menos para retirar. Nesse caso, por enquanto, ele não está puxando nada, então eu estou utilizando somente o mais. Mas o que a gente quer nesse caso aqui é isolar só essa pessoa. Tá vendo que o fone não estava aparecendo, então a gente vai fazer o risco. E você vai ajustando toda a imagem. Você está vendo que puxou o chão? Eu posso vir aqui no menos e agora fazer um risco e ele vai retirando o chão. E você vai ajustando. Uma vez que você retirou tudo, você vai em manter alterações e eu tenho o objeto aqui recortado. O que eu vou fazer agora é cortar essa foto que a pessoa está observando redonda. Então eu vou copiar, colar ela aqui no slide, vou no botão formato de imagem, venho aqui na ferramenta cortar, vou em cortar para demarcar forma, escolho o formato redondo e ela vai cortar redonda para mim. Agora eu vou dar um efeito como se fosse uma lâmina de microscópio. Então vou clicar na imagem, venho em formato de imagem, efeitos de imagem, Bezel e vou escolher aqui algo para como se fosse um vidro, né? Ela parece que ela está olhando dentro de um microscópio. Agora eu quero criar esse triângulo, como se a pessoa estivesse olhando para essa imagem. Então venho aqui em inserir, formas, a gente vai pegar um triângulo, coloco o triângulo aqui dentro do slide, vou posicionar para dar a impressão como se esse triângulo estivesse saindo dentro do olho da mulher aqui. Então a gente vai posicionar para como se estivesse saindo aqui dos olhos. Tiro o preenchimento, sem preenchimento. Vou colocar um contorno um pouco mais espesso nesse caso. Vou deixar aqui 3 pontos. Volto no botão de contorno e vou colocar ele como se fosse tracejado. Então vai ficar mais ou menos assim, né, com os tracinhos. Posso deixar menos espesso se eu quiser. Posso deixar ele mais fininho. Então a gente escolhe a espessura e vou mudar a cor. Vou colocar uma cor aqui de um cinza escuro, né? Um chumbo. E tudo que a gente tem que fazer agora é clicar tanto na moça, como aqui também nessa imagem, botão direito e trago para frente. Porque daí vai parecer que esse triângulo, né, ele está formando a imagem. Trago para frente também. O que a gente pode fazer também é ajustar um pouco a angulação do triângulo para ela ficar um pouco maior aqui dentro desse círculo. Então, claramente, dá a impressão que a pessoa está observando essa imagem, aquele triângulo que conecta, assim como essa ideia principal aqui do olho junto com a vela. A gente vai colocar agora as caixas de texto, escrevendo o manipulador, que ela está vendo o manipulador do frango, e o monitor, sempre pensando num tamanho bom que todo mundo consiga enxergar. Nesse caso ele está 32, poderia colocar até um tamanho 36. Esse é um tamanho ótimo, as pessoas vão conseguir enxergar. E vou colocar o título do meu slide. Colei a caixa de texto com o título e a gente pode complementar o slide com uma forma geométrica, por exemplo, linhas, né? Porque a gente já está utilizando linhas aqui dentro do nosso slide. Eu vou colocar mais 2 linhas para o slide não ficar muito vazio e bem embaixo do texto, do título, para a gente conseguir dar um destaque nele. Então, venho inserir formas e vou colocar aqui 2 retângulos, né? Vou deixar ele sem contorno. E eu posso pegar uma cor aqui da própria roupa da pessoa, pegar esse azul escuro. Então, monitoramento, se quiser a gente coloca 2 triângulos, um pouco mais para frente, outro um pouco mais para trás. E no final, a gente tem o resultado do slide. Agora me conta, qual dos dois tem mais cara profissional? Qual dos dois ficou melhor na sua opinião? Mas eu tenho que te contar uma coisa, essa ideia não foi minha não. Essa ideia foi de uma aluna minha do nosso treinamento do Apresentações Fantásticas Black. E eu queria te perguntar, você quer ver a apresentação dela inteira? Como ela transformou o antes e depois de toda a apresentação? Tenho certeza que sim, né? Então dá uma olhada como ficou a apresentação completa. Se eu vou fazer um trabalho, eu não quero fazer mal feito. Eu quero que gere transformação no outro, né? Senão eu não vou fazer. E eu não estava sentindo essa transformação, né? Nas palestras que o Adriano
ministrava por aí. O primeiro ponto foi esse, eu achei que era o visual. E foi aí que me instigou a procurar caminho para melhorar, para gerar essa transformação no outro. Então, assim, a apresentação já dá à audiência uma ideia de que as pessoas conhecem do que vão falar. Então, eu também noto esse efeito nos alunos, porque é algo que eles não estão acostumados. Teve quando tu deu aula no Chapecó, que o coordenador disse, minhas apresentações são muito ruins, as minhas aulas são muito ruins. E o outro foi na semana passada, né? Para 2 representantes do Reino Unido que estavam no abatedouro que nós fiscalizamos. E ela pegou a apresentação, ela não mudou o texto, ela não mudou as imagens, apenas acrescentou algumas, mas deu toda uma dinâmica melhor para aquela apresentação que até o representante do Reino Unido falou. Puxa, mas melhoraram essa apresentação porque ele já estava passando em vários abatedouros, era sempre a mesma. E aí quando ele chegou lá, ele ficou impressionado. Tinha que apresentar os dados, aqui, onde é que está o abatedouro localizado no Brasil. Então eu peguei o mapa, fiz aquela apresentação com o avião, recortei as fotos de outra maneira, né, organizei. Então, assim, eu fiquei bem feliz. E você viu só, Criativo, o que a apresentação fez por ela e pelo marido dela, como ela destacou o trabalho dele. Ele já era um profissional excelente, mas ele precisava deixar isso claro para todo mundo. E uma vez que a apresentação brilha em você como um holofote, você tem níveis muito maiores de conexão com pessoas importantes, de oportunidades, de reconhecimento do seu trabalho. E se você também quer se tornar um aluno, uma aluna da nossa família de criativos, você pode entrar hoje mesmo para o nosso treinamento do Apresentações Fantásticas Black. Se você quer saber todas as informações, eu deixei um link aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu nossa aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.